Olá, seja bem-vinda ao canal Florescendo em Cristo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, colocamos devocionais inspiradores para você, mulher, crescer espiritualmente em cada etapa da sua jornada cristã. Então, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e deixe seu like para chegar para mais pessoas. E no devocional de hoje, iremos falar sobre o sacrifício verdadeiro, um coração generoso no altar. Iremos meditar na passagem de Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 ao 44. E nós podemos nos perguntar por que a oferta de uma viúva valia mais do que fortunas naquela época. O que havia por trás do seu sacrifício? E hoje iremos meditar em 3 lições importantes que o Senhor nos ensina através dessa passagem. Então, a primeira lição que o Senhor nos ensina é: Jesus observa a nossa oferta. Lá em Marcos 12, do versículo 41 ao 42, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Então, o Senhor, Ele nos ensina, com essa passagem, que Ele vê as nossas ofertas. Ele vê não só a quantidade que estamos ofertando, mas Ele vê a qualidade e como estamos indo ofertar Ele na casa do Senhor. Então, o Senhor, Ele observa a forma como as pessoas, elas ofertam para Deus. Então, Jesus, naquele momento, Ele viu a entrega tanto dos ricos quanto a daquela viúva pobre. Então, aqui não é somente sobre dinheiro, mas também sobre como estamos ofertando para Deus a nossa vida, o nosso tempo. Tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que fazer de coração. Temos que fazer de uma forma que vá agradar ao Senhor. Então, quando damos uma oferta a Deus, nós estamos reconhecendo que tudo que nós temos vem dele. Então, além disso, nossa confiança ela deve estar em Deus e não ao nosso dinheiro. Então, porque muitas das vezes somos muito apegados. E quando ofertamos a Deus, Ele vê a intenção do nosso coração. Para que estamos indo ofertar? Por que estamos indo ofertar? Então, Deus, Ele vê tudo. Então, Ele vê também quando nós estamos ofertando a Deus e a forma como essa oferta está sendo ofertada para Ele. Então, tudo isso, Deus, Ele vê. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus: cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então Deus ama quem dá de coração, quem dá com alegria, não com tristeza e não por pesar, ou por obrigação, mas Deus, Ele ama quem dá por alegria. Talvez aquelas pessoas que estavam lançando grandes quantias estavam lançando só por obrigação, mas aquela mulher, ela estava dando pouca quantia, mas era de coração. Então ela estava dando com alegria tudo que ela tinha ao Senhor ofertando. Então que nós possamos refletir se a nossa oferta, como estamos levando a nossa oferta ao Senhor, de que forma nós estamos fazendo isso. Então que possamos refletir isso. E a segunda lição é: devemos ofertar mais do que moedas. Lá em Marcos, no capítulo 12, ainda no versículo 43, diz assim: chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Então, a segunda lição que nós devemos aprender com Jesus, que Ele quis ensinar aos discípulos, foi que ela ofertou mais do que todos os outros. Às vezes, nós temos que ofertar mais do que o necessário. Então, Jesus, naquele momento, Ele honrou a oferta daquela mulher. A oferta que Jesus, Ele honrou. Então, Ele mostrou ali, falou da oferta dela para eles, que ela tinha dado mais do que o necessário. E nós sabemos que ela deu apenas 2 moedas de cobre, e de pouco valor, Mas para Deus não foi assim. Então, para Jesus, Ele viu aquela oferta de grande valor e que ela ofertou mais do que todos. Então, como é extraordinário é ofertar para o Senhor. Então, a oferta daquela mulher, ela foi um ato de fé, de sacrifício, de amor a Deus totalmente. O Senhor, Ele se agrada quando damos com amor e com sinceridade. Então, que possamos ofertar a Deus com amor e com sinceridade. Como aquela mulher, ela teve um ato de fé tão grande naquele momento de entregar aquela oferta a Deus, que foi um grande testemunho para nós hoje. E lá em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 3 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta. Então, o Senhor, Ele nos ensina, que devemos ofertar de coração. Assim como Deus olhou para a oferta de Abel e se agradou, porque Ele entregou, a primeira parte de tudo dos seus ganhos ao Senhor. E naquele momento, aquela oferta aos olhos do Senhor foi agradável. Então, Deus, Ele não se agradou só da oferta, mas Ele se agradou da vida de Abel e de sua oferta. Então, assim, o Senhor, Ele nos ensina, com o ato daquela mulher também não foi da mesma forma.
Então o Senhor, ele se agradou, né, da oferta daquela mulher, assim como a de Abel. O Senhor também olhou, Jesus, ele olhou e honrou a oferta, dizendo que ela ofertou mais do que todos. Então Jesus, ele olha para a nossa oferta, mas ele não só olha, mas ele também se agrada dela. Então que possamos agradar a Deus com as nossas ofertas e com a nossa vida, que a nossa vida possa ser uma oferta de sacrifício, de amor e devoção a Deus. Então que possamos refletir como estamos levando a nossa oferta. Então que possamos ofertar com fé, com amor e com sacrifício. E que possamos, que o Senhor, ele possa olhar para a nossa vida e se agradar. Como estamos adorando, como estamos louvando Ele, como estamos fazendo as coisas para Ele, que possa agradá-lo. Então que nós possamos ofertar o nosso melhor para Deus. O nosso melhor. E assim o Senhor se agradará de nós. Então que nós possamos dar o nosso melhor para Deus. Não é apenas uma moedinha. É mais do que moedas. É uma vida de devoção a Deus verdadeiramente, que nós possamos ter essa vida de sacrifício e amor a Deus. Amém? E a terceira lição que podemos aprender hoje com essa passagem é uma oferta sem reserva. Ainda em Marcos, no capítulo 12, no versículo 44, a palavra de Deus diz assim: todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Uau, que oferta verdadeira! Então, o ato de oferta dessa mulher foi uma grande oferta sem reservas. Ela entregou tudo que ela possuía para viver. Foi um ato de muita fé. Então, ela não só ofertou uma oferta verdadeira, mas foi uma oferta sacrificial, uma oferta que sacrificou tudo que ela tinha para viver. Ela ofertou para Deus, sem reserva, sem pensar que depois podia faltar para ela. Então podemos aprender que essa doação dela foi sem reservas para Deus. Então que nós possamos nos inspirar também na mesma oferta dessa mulher e ofertarmos dessa forma na presença de Deus. Então durante a nossa jornada cristã, nós precisamos ofertar um sacrifício verdadeiro para Deus, ter um coração generoso no altar e entregar uma oferta verdadeira, uma oferta sacrificial, aquela oferta que talvez vai nos doer, que talvez vai ser necessário perdermos algo, mas o Senhor, Ele se agrada quando nós ofertamos de coração, somos generosos. Então, essa oferta dela valia mais do que fortunas naquela época. Então, o Senhor, ele se honrou e disse que ela tinha ofertado mais do que todos. Então, Jesus, ele viu a oferta dessa viúva, que ninguém mais notou, mas ele não viu pela quantidade que ela estava dando, mas pela qualidade e pelo valor da oferta que ela estava dando, quão preciosa ela era para Deus. Então, que possamos nos inspirar e ser que nem essa mulher, ofertarmos a Deus sem reservas, sem medo mesmo, porque o Senhor, ele se agrada quando ofertamos com sinceridade, amor e dedicação a Deus. Que possamos seguir o exemplo desse grande ato de fé dessa mulher, que ofertou ao Senhor tudo que ela tinha para viver. Ela ofertou perante o altar do Senhor. Meu Deus, que coração generoso ela tinha. Então lá em Gênesis 22, no versículo 2, diz assim: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amais, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então aqui nós vemos também um outro sacrifício, uma oferta de sacrificial, que foi a oferta de Abraão. Ele sacrificou o seu único filho, Isaque, por amor a Deus. Uma oferta que talvez tenha doído muito para ele. O seu único filho, ele ofertou para Deus. E o Senhor pediu isso dele. Então, que nós possamos também ofertar aquilo que Deus colocou em nosso coração verdadeiramente. O que Ele determinou no seu coração para ofertar. Às vezes, Deus coloca no nosso coração como nós devemos ofertar, quanto, de que forma. Mas às vezes nós não damos ouvido à voz do Senhor. Então que possamos seguir o exemplo de Abraão, um homem de fé, o nosso pai da fé. E ele ofereceu em holocausto o seu único filho para Deus. Então que fé é essa? Que possamos entregar uma oferta de sacrifício, de honra, de amor, de dedicação. Uma oferta preciosa para o Senhor. Uma oferta sem receio total, sem nenhum receio, mas que possa ser de coração para Deus, e com sinceridade, com amor e verdadeiramente com a vontade de coração de ofertar ao Senhor o nosso melhor, tudo que nós temos ao Senhor, que possamos ofertar a Ele, a nossa vida dele. Então que nós possamos ofertar a nossa vida ao Senhor totalmente, com uma entrega total ao Senhor, porque é isso que Ele quer. Ele se agrada não só da nossa vida, mas também da nossa oferta a Ele. Que possamos, tudo que possamos fazer, que possa ofertar a Deus com honra, sacrifício. Amém. Pai, neste momento, Senhor, oro por cada pessoa, meu Deus, que esteja ouvindo esse vídeo ou assistindo. Senhor, neste momento, que essa pessoa possa guardar esta palavra no coração, que ela possa refletir dia e noite nessa palavra, como ela tem ofertado a sua vida ao Senhor, de que forma
que elas tenham apresentado a sua oferta, o seu sacrifício vivo a Deus. Senhor, neste momento, Pai, que essa pessoa venha refletir, meu Deus, a forma como ela está ofertando ao Senhor, que possa ser uma oferta, meu Deus, não com pesar e nem por tristeza ou por obrigação, meu Deus, mas que essa pessoa, a partir de hoje, ela venha ofertar com amor, com alegria, porque essa é a tua vontade, Senhor, que ela possa apresentar uma oferta de sacrifício ao Senhor, aquilo que for doer nela, de alguma forma, Senhor. Então que o Senhor venha falar de uma forma poderosa com essa pessoa hoje, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.